Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Base, hein? O traidor. Judas Iscariotes é conhecido como o maior traidor da história. Um nome que atravessou séculos como sinônimo de traição. Mas existe um pequeno problema em toda essa história. A explicação bíblica para sua traição é rasa demais. 30 moedas de prata. Esse é o preço oficial da maior traição já registrada na história. Um valor que, na época, equivalia ao preço de um escravo. E é aqui que a história começa a não fazer sentido. Judas caminhou ao lado de Jesus por 3 anos. Ele viu cegos enxergarem. Viu paralíticos se levantarem de repente. Viu multidões serem alimentadas do nada. Ele não ouviu rumores. Ele estava lá. Shadow, ajuda eu. Preciso de dicas com divisão de treino. Então me diga, que tipo de homem troca o Filho de Deus por algumas moedas? Foi ganância, maldade, influência demoníaca. É que Judas não traiu o Jesus apenas por uma questão de dinheiro. Ou existe algo muito mais humano e muito mais perturbador? O problema de Judas era puramente espiritual. Seria toda essa história uma grande mentira? Teria Judas sido apenas uma vítima do próprio plano divino? Porque se a crucificação precisava acontecer para que a redenção fosse cumprida, então alguém precisava trair. E se alguém precisava trair, Judas realmente teve escolha? Ou ele apenas ocupou o papel mais odiado da história à toa? A história de Judas é o típico caso em que a leitura superficial não basta. Não é uma questão que se resolve repetindo versículos ou aceitando explicações prontas. Para compreendê-lo, é preciso voltar no tempo. É preciso entender o cenário político, a tensão religiosa e o desespero de um povo que havia passado anos em silêncio, esperando por uma resposta dos céus. Judas Iscariotes Teve um lapso aí no que o cara falou. É que eu tô almoçando, então eu não fiquei explicando, mas não é que Judas não foi homem não, irmão. Ele não foi homem e depois se matou porque virou homem. Meu amigo, presta atenção. Se Judas fosse homem, ele teria se arrependido. Arrependido. E teria se voltado para o Criador. Ele, na verdade, foi mais para um covarde. Ele não suportou depois aquela dor que ele percebeu que havia feito. Exatamente, ô Guilherme. Isso é covardia. E aí, como um ato final de covarde, o que ele fez? Tirou a própria vida. Que é uma coisa também satânica, né? Que a própria Bíblia diz. Uma afronta sua contra a sua própria vida é um dos maiores insultos, se não o maior, contra o Criador que você pode cometer. provavelmente nasceu em Quiriote. Porque o arrependimento é uma coisa boa, irmão. Quando a gente se arrepende, a gente muda, a gente busca a verdade. Agora, você ir lá e tirar a sua própria vida, não é que você está arrependido. Isso não é arrependimento. Isso é outra coisa. Entendeu?
uma cidade da Judéia. Dante, Se essa cachorro do identificação cabeça de estiver marreta, correta, mandou ele era o 5 único entre os reais. 12 que não vinha Galera da do Galileia. chat, socorro, meu pai apagou o cigarro no meu focinho, me bateu e me espendurou de Remorso. cabeça pra baixo ontem. Hoje ele volta pra Todo acabar esse de me tipo de matar e sentimento espancar ruim, a né? mamãe de novo. Não é um detalhe pequeno e muda totalmente a história. A Judéia era o centro político e religioso de Israel. E também a região onde a tensão contra Pássaro Roma e era mais porra. intensa. Nem isso. Isso porque a Fala, Judéia Lê. era o centro Fala, político e mandou religioso de 5 reais. Israel. E Pássaro, também a região onde Lê, a tensão contra e Roma era mais Pássaro é intensa. o que ouvimos. Certo. Crescer ali Fala, significava caralho. conviver diariamente com a Pássaro é o presença que do Império ouvimos? Romano, com Sim. impostos pesados e com um Suponhamos que constante sim. sentimento de Pássaro é o humilhação que? nacional. É o substantivo? Era óbvio que ele Pinchão? queria o Messias. Fala, caralho. Desde Pássaro muito é o cedo, como substantivo. qualquer judeu do primeiro século, Judas teria sido educado Esse moleque nas tá com algum escrituras problema na sagradas. cabeça. Nem isso. Com certeza, ele Ah? conhecia as promessas Fala. feitas a Davi. Conhecia as profecias sobre o Messias que restauraria Israel. O imaginário coletivo não apontava para um mestre espiritual que pregava a mansidão. Apontava para um rei, um líder político, alguém que libertaria o povo da dominação estrangeira. Tenha em mente que 400 anos haviam se passado desde o último profeta reconhecido. 400 anos de puro silêncio. Durante esse período, Israel foi dominada por persas, gregos e, por fim, os romanos. A expectativa messiânica não diminuiu com o tempo. Ela, na verdade, se intensificou. Movimentos revolucionários surgiam e eram esmagados do dia para a noite. Falsos messias apareciam e desapareciam. O ambiente era sempre instável. É nesse cenário que Jesus de Nazaré começa a ganhar grande notoriedade. Quando Judas o encontra, não sabemos exatamente como ou quando, Jesus já atraía multidões para si. Relatos de curas se espalhavam rapidamente. Até mesmo a natureza parecia obedecer às suas palavras. Para um povo que aguardava intervenção divina havia séculos, aquilo não era apenas impressionante, era um grande sinal. Judas é escolhido para fazer parte do círculo mais próximo, os 12 apóstolos. Durante aproximadamente 3 anos, ele acompanha Jesus de vila em vila, presenciando ensinamentos, conflitos com líderes religiosos e demonstrações públicas de poder. Ele não é um observador distante. Ele está inserido no núcleo do movimento. Em determinado momento, Judas passa a administrar a bolsa comum do grupo. Ele se torna responsável pelos recursos financeiros que sustentavam o ministério itinerante. O Evangelho de João afirma que ele desviava parte do dinheiro, mas essa informação aparece em um texto escrito décadas depois dos acontecimentos. Já dentro de uma tradição que o enxerga como traidor, historicamente... Qual a diferença de arrependimento com remorso? Arrependimento, a pessoa muda espiritualmente. Ela se arrepende de um erro brutal que tenha cometido, muda a forma como ela avalia a si mesmo, automaticamente trocando de comportamento. Você não comete mais aquele erro. Você pega uma espécie de nojo de um comportamento, conduta que você teve. Você troca. Você muda drasticamente. E esses efeitos podem ser até físicos, né? Agora, o remorso, a pessoa fica relutante. A própria palavra remorso. A pessoa fica numa espiral de sofrimento, relutando contra si mesma, mas não encontra um caminho de superação, porque ela não aceita ser diferente daquilo. Tá entendendo? Ela entende que causou um mal, mas ela, por ser aquilo que é, ela remói e tenta buscar rotas de fuga das mais variadas. Por isso que tem pessoas que se afundam num vício, depois que fica com remorso. Não é o mais comum? Ah, virou um drogado. Por quê? Aí foi ver. Ah, depois que traiu a mulher, sei lá, fez o quê. Aí, ó, se perdeu nas drogas. Não ignora, meu A pessoa tá lá remoendo, ó. Ela tem problemas espirituais. Ignora, fala sim ou O espírito não evoluiu, não se libertou da mentira. A pessoa só fica buscando rota de fuga. Fica lá remoendo, que é o remorso. Algumas, infelizmente,
diante desse remorso todo, tiram a própria vida, que foi o caso de Judas. Imagina, irmão, quando Judas se deu conta de quem ele traiu. Salve, Lelê. Poderia me responder? O cara não Mandou suportou. R$5. Quero que a pergunta Brutal. seja respondida É fora o do final questionário. trágico É o seguinte, que qualquer pássaro é pessoa o que quê? vá contra o É o Criador substantivo? acaba tendo. É a Pássaro é o que morte. ouvimos, Não tem certo? jeito. Você pode Fala, morrer caralho. tirando a própria vida. Pássaro é o Você que de pode fato morrer ouvimos, tendo não overdose. Você pode morrer de Fala, qualquer Lê. jeito. Tem Todos gente já que ouviram bebe pra falar, caramba, pássaro? sai pra Né? dirigir carro, bate o Fala. carro, se mata. Pássaro. Tem de tudo. Ou o cara só fica afogado nas drogas pra sempre mesmo, esperando a morte chegar. É o cara com problema, irmão. O cara com problema espiritual. O que se pode afirmar com segurança é que ele ocupava uma posição de confiança. Enquanto os milagres aumentavam, também crescia a expectativa popular. A entrada de Jesus em Jerusalém, pouco antes da Páscoa, intensificava esse clima. A cidade estava cheia. A Páscoa celebrava a libertação nacional. O simbolismo era simplesmente explosivo. Se existia um momento ideal para o Messias se revelar politicamente, era aquele. Mas ao invés de convocar revolta, Jesus fala sobre sofrimento. Em vez de organizar resistência contra Roma, ele anuncia que será entregue. Em vez de assumir o trono, ele menciona a morte. É nesse ponto que a figura de Judas começa a se tornar historicamente intrigante. Se ele, como muitos outros, esperava um libertador político, então as palavras de Jesus não soavam como uma estratégia. Soavam como um fracasso. Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Para entender os motivos de sua traição, é necessário entender que, para um judeu do primeiro século, desejar a vinda de um Messias não era uma opção teológica. Era praticamente uma consequência inevitável da própria identidade. Neste contexto, era quase óbvio que um homem como Judas esperasse um Messias salvador, não um símbolo, não um filósofo, mas um líder capaz de agir contra a opressão visível e concreta que dominava a terra. Jesus, porém, não se encaixava perfeitamente nessa expectativa. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. E talvez ele realmente acreditava que Jesus era o Messias. Nesse meio tempo, os principais sacerdotes e anciãos começaram a buscar uma forma de prendê-lo discretamente. O texto bíblico é claro ao afirmar que eles temiam a multidão. Uma prisão pública poderia gerar tumulto e até mesmo uma revolta. E é nesse ponto que Judas entra na narrativa de uma forma decisiva. Segundo os evangelhos, ele procura os líderes religiosos e oferece uma solução: entregar Jesus longe da multidão. Não em praça pública e não durante o dia, mas em um momento isolado. Isso era... Irmão, olha só. Vocês conseguem entender? Não sei se vocês são que nem eu, mas tipo assim, eu não consigo conceber a ideia de entregar um homem que pregava, isso que vocês acabaram de escutar que Jesus estava pregando. Eu não consigo nem conceber como que eu poderia ter coragem de querer entregar um cara desse pra ser preso, morto por um grupo de pessoas, cara. Então, olha como que Judas tinha um problema de caráter espiritual. Como que um cara consegue cogitar, cara, fazer isso aí? Tipo, a troco de quê, literalmente? Você entende que não se trata só de 20, 30 moedinhas de prata? Não, cara, isso aí é uma coisa que vem de uma pessoa que, infelizmente, aqui, ó, ela é problemática, bicho. A essência é corrompida mesmo. É espiritual a parada. Isso é uma coisa que não dá pra entender. Ele andou ao lado de Jesus, ele viu pessoas cegas voltando a enxergar. Pelo amor de Deus, irmão. No mínimo, o cara teria que pensar, no mínimo, pô, esse cara, ele é realmente especial. Esse cara não tá aqui pra fazer o mal. Por que eu vou fazer mal pra ele? No mínimo. Então, é problema espiritual, não adianta, cara. Não adianta. O ser humano é fraco. É fraco espiritualmente. E quando não busca o Criador, aí lascou mesmo. Aí já era.
estrategicamente crucial, pois a traição de Judas não consistia em revelar quem Jesus era, mas em indicar o local e o momento exato em que poderia ser preso sem resistência popular. É por isso que tudo isso ocorre durante a noite. Na noite da última ceia, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. O que acontece com as almas pós-julgamento no último dia? O tormento não é eterno. O que é eterno é a morte espiritual. O cara é apagado. O tormento dura algum tempo. Só que tempo é relativo. Imagina o seguinte, irmão. Nós estamos falando do Criador. Se eu falar pra você segurar uma panela quente na sua mão durante 1 minuto, vai parecer 1 mês. De tanto que você vai sofrer. Então, assim, o Criador sabe exatamente a dose proporcional, justa, que cada satânico vai receber, em termos de tormento. Não tem como a gente saber o que é uma semana dentro da concepção do Criador. O que seria? O tormento, o que se sabe é que não é eterno, certo? Então cada um vai ter a sua respectiva percepção diante do seu tormento aí, de acordo com seus pecados. Durante a refeição, ele anuncia que um deles o trairia. Após a ceia, Jesus segue para o jardim do Getsemane, um local conhecido fora das muralhas da cidade. Era um lugar onde ele costumava se reunir com os discípulos. E Judas sabia disso. Rafael mandou Durante a noite, R$5. Judas chega acompanhado por guardas do templo e servos dos líderes religiosos. Conclui que não temos ponto, porém, eles argumentaram que todos temos livre-arbítrio porque Deus nos deu a capacidade de escolher ponto, e sobre aquele povo que está isolado talvez não saiba do Criador. Faz a seguinte pergunta pro seu amigo. Quantas pupunhas foi essa semana? Mas não pergunta das que ele escolheu bater, não. É das que ele não escolheu. R$5. Super Ele sabe. Sobre a guerra no Irã, Ele sabe. De fumaça para o caso Ele sabe que quando menos espera, ele já tá tocando uma. É, assim, automático. Pergunta pra ele quantas foi. Tá. Ele não vai nem entender por que você tá perguntando isso. Tamanha ignorância desses acéfalos. Não eram, a princípio, soldados romanos, mas uma força ligada à autoridade judaica. Somente depois o caso é encaminhado a Pilatos, pois apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena capital. Acho engraçado isso, mandou R$5. Acho engraçado Mas aqui que você que as coisas fica se mudam pagando de vez. bonzão. Mas Pois o você que permanece em aberto é o estado mental de Judas naquele Piccolomo momento. Beta Mateus mandou relata que, R$5. ao ver que Jesus foi Na condenado, moral, ele olha sente esse Beta do remorso, Piccolomo. devolve Se as eu vejo moedas esse filho e da declara puta na ter rua, traído eu o sangue vejo inocente. questão de... O remorso sugere que o desfecho pode não ter sido o que ele esperava. Essa história da traição de Judas é mais uma manipulação. 11 mentiras bem contadas ganhar de uma verdade. Como você disse, ele testemunhou todos os milagres e duvido muito que ele faria algo assim. Algo de errado tem aí. Como assim, cara? Seu comentário é de uma pessoa que não sabe minimamente do que o ser humano é capaz, bicho. Sai pra viver sua vida por 1 semana. Você não tem noção. Sério mesmo. Se vocês não sabem, eu garanto que vocês não têm a mínima noção do que é estar diante de pessoas que são manipuladoras, servas do demônio, mas ao mesmo tempo parecer serem as melhores do mundo. Vocês não sabem, cara, do que as pessoas são capazes. Sério mesmo, cara. Principalmente quando são pessoas inteligentes. Você não... Olha... Você... Bicho. Isso aí que você falou, não tem como a gente saber o tempo, não é? Mas, por exemplo, um cara que nem o Epstein. Puta que pariu, velho. Esse cara tá lascado de inúmeras formas. O cara é o ímpio level 2. É um demônio, Epstein é um demônio. É Nefarious. Aquilo que você falou uma vez aqui, quando eu mandei aquele vídeo sobre o pai que perdoa o assassino da própria filha, né? Quem tá lascado é o assassino, não é a vítima. Exato. Às vezes vocês podem conhecer pessoas que são demoníacas e vocês não fazem a menor ideia. Eu tô falando, Hollywood mexeu com a cabeça da turma. Eles pensam que demônio Amigo do Super é aquela mandou coisa lá. R$5. Bicho. Fala Super, tudo bem, cara? É perfeitamente, totalmente viável, inclusive, que Judas, justamente por ter visto aquilo que Jesus fez, ter traído ele.
Você não consegue conceber isso porque, graças a Deus, você é uma pessoa boa. Que bom. Que bom que você olha pra isso com tamanha frustração e você não entende. Mas, infelizmente, conforme a gente vai vivendo no mundo, a gente vai ganhando maturidade e experiência, a nossa ingenuidade vai indo embora. E isso não é uma coisa boa. Era pra todo mundo ser ingênuo. Sabe por quê? Porque o ser humano tinha que ter palavra. Era pra você me escutar falando algo e prometendo algo pra você, e aquilo ser cumprido, a palavra ser cumprida. Era pra todo mundo tentar fazer as coisas de boa fé. Entende? Era para as pessoas fazerem isso. Tipo, era para ser um comportamento padrão esse. Tudo sendo harmônico. Mas não é. O que é mais fácil de acontecer é justamente isso. É o cara lá, sei lá, às vezes você estende a mão para uma pessoa, você faz ela morar na sua casa, você alimenta ela. E na primeira oportunidade aquela pessoa acaba com sua vida. É o que mais tem, irmão. Judas tinha um problema de natureza espiritual. Ele não suportou, não conseguiu entender do que se tratava aquilo que estava na frente dele. E aqui que começam as teorias. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram para responder uma pergunta que permanece desconfortável até os dias de hoje. Por que ele realmente fez isso? A primeira explicação e a mais tradicional é a ganância. Para mim é bem simples, na verdade, de entender. Sei lá. Não sei que tanta dúvida vocês têm. Não sei. Qual que é? Que é? Dúvida o quê? O problema é que 30 moedas de prata não representam uma fortuna significativa. Não era dinheiro suficiente para justificar o risco político e moral envolvido. Além disso, o próprio relato de Mateus descreve que ele devolve o valor pouco tempo depois, tomado por remorso. Se o dinheiro fosse o verdadeiro objetivo, por que abandoná-lo tão rapidamente? Eles gozando a cara do Super A, eles gozando a cara do Super A, eles gozando a cara do Super A. A segunda teoria é espiritual. Satanás teria entrado nele, como afirmam Lucas e João. Essa interpretação desloca a responsabilidade para uma influência externa. Isso aqui não serve como explicação. Satanás entrou nele. Não é assim. Porque, tipo assim, isso já não faz sentido. Tipo assim, ó. Quando... De novo, Nefários, né? Nefários. O que lá no Nefários é explicado? Pela entidade demoníaca que tá controlando o cara, ó. O processo de possessão, do que seria dito possessão, ele acontece numa escala longa de tempo. Tem a ver com as decisões que o cidadão toma durante a vida. Se a maioria das decisões dele sempre são más, voltadas para o pecado, ele vai cada vez mais o quê? Sendo influenciado negativamente pelo demônio. Até que chega num determinado momento onde, supostamente, uma entidade seria capaz, literalmente, de controlar os pensamentos do cara. Controla você, controla tudo. Você tá totalmente sob influência dele. Beleza. Mas a questão aqui é a seguinte. Eu acho essa tese fraca porque eu duvido que precisaria o próprio diabo entrar em Judas para cometer essa atrocidade. É muito mais razoável entender que Judas era uma pessoa fraca, espiritualmente, fraquíssima. Nunca entendeu do que se tratava. Não adianta, rapaziada, tem gente que simplesmente não entende, não compreende o Criador, não entende os atributos dele, o que Jesus realmente representou, espiritualmente falando, eu tô dizendo aqui. Isso por si só já abre, cara, um caminho gigantesco pro demônio te influenciar. É um pecado, você é um pecador já, certo? E você ainda por cima é fraco. Então, facilmente ele foi manipulado, né? Tipo assim, facilmente. Nem sei se manipulado, nem manipulado, né? Judas teria sido instrumento de uma força muito maior. Teologicamente, isso reforça o drama cósmico da narrativa. Historicamente, porém, a frase pode também refletir a forma antiga de descrever a visão considerada moralmente extrema. No mundo antigo, ações vistas como perversas eram frequentemente atribuídas à influência espiritual. A terceira hipótese, a qual eu acredito ser a verdadeira, é a teoria política. Judas pode ter se desiludido
Ele talvez acreditasse que Jesus era o Messias, mas esperava um Messias diferente. Um líder disposto a confrontar Roma diretamente. Quando percebe que Jesus fala cada vez mais sobre morte, entrega e sofrimento, a frustração pode ter se tornado insustentável. Nesse cenário, a traição não seria motivada por ódio, mas por decepção. Judas pode ter tentado forçar Jesus a agir. Ao entregá-lo às autoridades, ele criaria uma situação limite. Se Jesus... Eu discordo, de verdade. Eu não consigo me imaginar decepcionado com um cara que faz um cego voltar a enxergar. Sério mesmo, velho. Não, de verdade. Então Judas, se for algo assim, Judas era mais fraco ainda do que eu imagino do espírito, bicho. O cara era um bosta mesmo. Nossa! Olha! Não, isso ele já era, né? Mas ele é pior ainda. Sei lá, eu nem tenho palavra pra definir. Pelo amor de Deus, irmão. Louco, cara. Pô, tá maluco, velho. E além disso, Jesus nunca foi um pacifista. Jesus era pacífico. Jesus enaltecia virtudes. Jesus se mostrou dentro de um período de tempo para o mundo para cumprir com uma missão em específico. Na Bíblia já diz claramente que no final dos tempos Jesus vai voltar com qual postura? Vocês sabem. Não tem esse negócio. Então, quem tem essa imagem romantizada de Jesus também, como se tipo assim, Jesus passasse falando pra assim, ele fosse esse tipo de pessoa que... Ai, como é que eu posso explicar, cara? Porque ele seria injusto, inclusive, né? Se ele fosse esse pacifista aí que as pessoas falam. Não faz sentido. É porque ele veio pra dar o exemplo. Entende? Então, existe momento, a própria Bíblia fala isso. Tem momento pra gente sentir amor, tem momento pra você ficar alegre, tem momento pra você ficar com raiva, tem momento de sentir ódio. Existe um período demarcado pra cada coisa. Então, naquele momento, durante a passagem dele aqui, não era pra ele simplesmente chegar, sei lá, com um exército de anjos, ou ele mesmo, com um poder gigantesco, uma espada e tacar fogo em tudo e matar os satânicos. Tá entendendo? Até porque nem cabe a Jesus fazer isso. Quem vai dar a punição devida é o Criador. Se Jesus fosse realmente o Messias poderoso que demonstrava controlar a natureza e a vida, aquele seria um momento inevitável para revelar sua autoridade. Um confronto direto poderia desencadear a revolução esperada. Mas a reação de Jesus não foi resistência, foi rendição. Salve, Casini! Dúvida mandou R$5. Xandão. Já vamos de renove. Hediondos possíveis. São pessoas que já entregaram suas decisões e suas vidas para Satanás? Irmão, não é uma questão da pessoa entregar a sua vida. Elas nem têm noção que estão entregando. Às vezes elas nem acreditam, mas elas estão servindo ao demônio. Elas são escravas do demônio, sem mesmo ter essa percepção. Entender o que aconteceu. Mas mais importante, eu acho, é aprender com isso, né? Pô, se até Judas, que viu o cego voltar a enxergar, viu o paralítico voltar a andar, se até ele traiu Jesus, velho, imagina a gente, velho. Exato. A gente tem que orar muito, cara. Exato. E irmão. seja feita a vossa vontade. Exatamente, irmão. Perfeito comentário. Esse é um tema bem complexo, não tem como o ser humano compreender em sua totalidade os planos do Criador. Sem dúvida. Não temos essa capacidade. Sem dúvida. É muito complicado tudo isso. Muito complicado. Só a pessoa que tá passando ali pelo momento sabe exatamente, né? O que foi que despertou nela, o que fez ela realmente tomar uma atitude X ou Y. A gente tenta interpretar e entender, né? A longa distância. Alguns estudiosos também sugerem que Judas pode ter interpretado as palavras de Jesus sobre ser entregue não como resignação, mas como linguagem simbólica. Quando ele diz na ceia que um dos discípulos o trairia, ele se sente neste papel de entregá-lo. Talvez acreditasse que, ao colocá-lo em uma situação de ameaça real, Jesus finalmente seria obrigado a agir. Se ele é o Messias, não pode ser derrotado. Se for preso, terá que reagir. E ao reagir... Percebe que isso não faz sentido? A crucificação de Jesus representa que ele foi derrotado ou que nós vencemos?
Nós que eu falo, em tese, são os eleitos, né? Não que nós aqui somos eleitos, mas nós no conjunto dos planos de Deus, daqueles que serão os eleitos. Não, é justamente o contrário. Olha só como que isso é falta de, percepção espiritual da parada. Quem observa a crucificação de Jesus como um episódio de perda, de derrota, meu amigo, você não entendeu. Entendeu? Então, se Judas, no caso de Judas, se ele olhou isso como um ato de fraqueza, como uma perda, é porque realmente ele não tinha a capacidade de entender aquilo. Não tem, não adianta. Tava na natureza do cara mesmo. Não era pra ele ter compreendido bulhufas do que se tratava tudo aquilo que ele tava vendo. Os milagres de Jesus, o que Jesus pregava. Ele não conseguiu absorver, irmão. Xandão, lê Romanos 5:10. Enquanto em pecado somos inimigos do Criador, terrível, Judas não era um eleito. O que seu inimigo faz com você? Isso aí. Faz sentido pra você? O último pix foi preciso. Se Judas viu tudo e traiu, imagina-nos? Que Deus tenha piedade. Exatamente, irmão. Essa aí é a percepção correta. Pô, se Judas, tudo isso, Judas mostrou claramente o que o ser humano é capaz. Um ser humano sucumbido, espiritualmente. E essa Carol aqui trair o próprio mestre. Cara. Joga, leitinho. Vou pegar assim, ó. De madrugada. Seu merda! E provará descredibilizaram quem realmente é. Judas nasceu em um cenário totalmente oprimido pelo Império Romano. Era óbvio que ele queria vingança. Enquanto Jesus pregava totalmente o oposto de vingança. Se Judas esperava uma demonstração pública de poder, aquele silêncio pode ter sido devastador. E o remorso descrito em Mateus ganha outro peso sobre essa hipótese. Ele não se arrepende imediatamente após receber o dinheiro. Ele se arrepende ao ver que Jesus foi condenado. Isso sugere que o resultado final não era o esperado. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói, mas o torna mais compreensível. Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém que pode ter acreditado demais em uma expectativa errada. Talvez... caralho. Apertei sem querer aqui. Esperava uma demonstração pública que o resultado final não era o esperado. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói, mas o torna mais compreensível. Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém que pode ter acreditado demais em uma expectativa errada. A conclusão, tá? Conclusão pra mim. Judas era um ser humano, infelizmente, fraco demais, espiritualmente. Cada pessoa é livre pra tirar a sua própria conclusão. Eu tenho pena pela alma de um cara desse. Que situação triste, cara. Você trilhar ao lado do Messias, passar por tudo isso e no final ser o responsável, um dos responsáveis por aquilo lá, né? Você ter esse tipo de conduta. Eu fico triste, cara. Quando eu vejo pessoas satânicas... Aqui na live a gente demonstra revolta, não é? Contra várias atrocidades. Mas no final, o que sobra pra gente, na verdade? Depois de você ter tanto ódio e raiva, de tanta injustiça, no final, você mesmo não acaba pensando e falando, puta, cara, que tristeza, velho. Entendeu? Que tristeza que é tudo isso. É trágico, exatamente. É trágico, cara. É trágico. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.